Bem-vindos a mais um episódio do Cafeína, né? A gente sempre agradece vocês, nossos ouvintes, espectadores, seguidores. E claro, já aproveita aí para pedir uma força no canal, dá aquela curtida, aquele like, né? Se inscrevam, ativem os sininhos, deixem os comentários com o que vocês gostariam de ver aqui neste Cafeína. E claro, sigam o Invest News não só no YouTube, como também em todas as redes sociais. E você sabe, Doni, que muita gente, né, que nos assiste, brasileiro em geral, investe em renda fixa. E hoje vamos falar de uma mudança na modalidade. Pois é, tem mudança, então fiquem ligados para o programa de hoje. Salve pessoal, pois é, a famosa marcação a mercado também fisgou debêntures CRIs/CRAS, além de títulos públicos negociados no mercado secundário, o que aponta para o que a gente já falou outras vezes aqui, renda fixa não é tão fixa assim, a não ser que se leve o papel até o fim. Caso contrário, o investidor pode ter sim perdas relevantes. Quem investe em títulos pré-fixados e atrelados à inflação dentro do Tesouro Direto, né, ou seja, aquele que não é o mercado secundário, já estava habituado com a oscilação do investimento e que, a depender do humor do mercado, o papel subia ou descia. Então, se as taxas de juros sobem em relação ao que o mercado esperava, os títulos caem. E o contrário também acontece. Estou falando, obviamente, Doni, da marcação ao mercado, que nada mais é de quanto o mercado está disposto a pagar, caso você queira vender o título naquele momento. Segundo novas regras da instituição que regula o mercado, debêntures, CRIs e CRAS vão contar com a marcação nos seus preços. No entanto, CDBs, LCIs e LCAs não vão sofrer mudanças. É que esses títulos, quando têm um vencimento, não têm liquidez, ou seja, praticamente não tem negociação no mercado secundário, a não ser que o banco emissor recompre esse papel de dívida, mas o preço pago nesse caso é quase sempre bem inferior ao pago na hora da aplicação. Então, se você abrir o aplicativo da sua corretora e ver que o saldo de investimento em debêntures, em CRIs, em CRAS ou títulos comprados fora do Tesouro está menor do que aparecia antes, não se assuste, é por conta da marcação ao mercado. É claro que quando o título cai de valor é porque o risco aumentou, mas não significa que o aumento de risco vai impactar necessariamente num calote do emissor e que vá gerar prejuízo para você. Mas entendam que é um mecanismo e é muito saudável para as pessoas entenderem, né, como que o mercado remuneraria aqueles ativos caso a pessoa se desfizesse naquele momento. A bem da verdade, essa marcação já acontecia nesses títulos. É que não era mostrada na tela do investidor, mas quando a pessoa se desfazia de um título antes do vencimento, o valor era referente ao preço do dia do resgate. Mas analistas dizem que essa nova regra é um bom sinal, em especial porque vai dar pistas de um possível risco de crédito em títulos de dívida privados. Então, se você investir em um papel que está com risco de calote e a qualidade de crédito de quem emitiu cai, né, piora, esse título deve perder valor na marcação a mercado, né? Então você começa a ver que a chance de não receber o que te deve é maior. E de certa forma serve como um alarme, né? Serve como uma chamada para não pegar o investidor desprevenido. À medida que o investidor vê a deterioração do papel, ele vai falar, opa, tem coisa estranha aqui, vou dar uma estudada. E numa dessas, ele pode resolver sair do papel, porque ele acredita que, de fato, o risco de calote é muito significativo. Eu não sei se vocês se lembram, mas deu ruim com as debêntures da Rodovias Tietê. Pelo menos 18 mil pessoas saíram no prejuízo quando a empresa não honrou seus compromissos. Se tivesse uma marcação de mercado explícita na época, o número de investidores que perderam dinheiro poderia ter sido muito menor, justamente por terem tempo de sair da posição antes que o prejuízo tomasse maiores proporções. Se no Tesouro Direto a variação de preço da aplicação reflete basicamente as mudanças de taxas de juros de longo prazo da economia, no caso de títulos de renda fixa privada emitidos por empresas, a marcação a mercado se torna ainda mais importante, lembrando que debêntures, CRIs e CRAS são títulos de dívida em que o emissor é quem está pegando o dinheiro do investidor emprestado e a troco disso ele vai pagar
juros além do principal. Agora, claro que toda mudança a princípio causa estranheza, né? E no começo pode ter dificuldades, entre elas o fato de muitos papéis de dívida ficarem no vermelho, em especial aqueles comprados quando os juros estavam bem abaixo dos 2 dígitos. E para quem se assusta com isso na tela, pode ser motivo de sair fugido desse ativo. Mas o investidor precisa ter noção que o mercado oscila. Caso contrário, fica óbvio que a gente vai ver uma debandada num primeiro momento. E claro que o tema já vem causando polêmicas entre clientes de bancos. Aliás, clientes de casas de análise vêm denunciando uma campanha de alguns agentes autônomos, de grandes bancos inclusive, para desestimular clientes a marcarem seus títulos a mercado. Isso porque alguns deles, em troca de liquidez, cobram um spread gordo, caso o cliente queira vender seus títulos no mercado secundário. Algo que a nova regra da CVM vai deixar mais transparente e, obviamente, vai desestimular esse tipo de negociação. E é aí que mora o problema. Alguns agentes autônomos de investimento buscam clientes e dão o argumento de que é melhor comprar títulos na corretora porque o cliente não terá que pagar a taxa de custódia, que é de 0,20% ao ano para o Tesouro Nacional. O problema é que ele pode vender o título ao cliente com a taxa que quiser e às vezes acabar colocando um spread. Ou seja, o cliente pode sair no prejuízo. Mas com a nova medida, a margem de ganhos da corretora em cima do cliente diminui ou pelo menos fica mais transparente, segundo o analista de renda fixa da Nuinvest, o Eduardo Pérez. Até o fim do ano passado, alguns bancos já marcavam seus títulos de renda fixa a mercado voluntariamente. Mas a partir de agora, todos os bancos e corretoras terão que marcá-los obrigatoriamente. Já deu para entender o tamanho do problema, né? Então, se a sua corretora fizer essa proposta, não aceite. Diga que deseja marcar os seus títulos a mercado, mesmo que você não queira resgatar o título ou vender ele antes do vencimento. Não importa. Ao comprar novos ativos, você vai poder saber de bate-pronto se o seu assessor e os seus investimentos estão te dando prejuízo ou lucro. Agora, vocês sabiam que em 2002, essa mesma mudança que estamos vendo nestes títulos foram implementadas nos fundos de investimento em renda fixa. Doni, não sei se você lembra, na época, período eleitoral, primeira eleição do Lula para a presidência, o mercado de juros refletia a percepção de risco que um governo mais heterodoxo trazia. Teve um clima de pânico com perdas bilionárias. Aquele foi considerado um dos piores anos para a indústria de fundos, que era, inclusive, bem menor do que é hoje. Mas o clima amenizou um ano depois e os aportes voltaram a ser feitos, o que resultou em saldo positivo no balanço dos fundos. Desde então, passado o pânico e a desconfiança com a mudança, a indústria de fundos se expandiu e o investidor começou a se acostumar com as idas e vindas das cotas. É isso. Espero que tenhamos trazido as principais questões quanto a esse assunto. Comente aí o que vocês acharam dessa mudança, se acham ruim ou não. E claro, partiu o giro de notícias. A Netflix viu seu lucro cair drasticamente no quarto trimestre, apesar do aumento de mais de 7 milhões de assinantes no período. Ainda assim, as ações responderam bem, registrando alta após divulgação do balanço. Para o próximo período, a companhia diz esperar um aumento no cancelamento de assinaturas devido à cobrança adicional por compartilhamento de senhas. Mais um colapso no mercado cripto. O banco de criptomoedas Genesis Capital pediu recuperação judicial e proteção contra credores que já somam ao menos 100 mil. A empresa engrossa a lista de companhias de moedas digitais que entraram em colapso e que têm nomes como FTX e BlockFi. A CVM criou uma força-tarefa para investigar agências de rating e os acionistas de referência no caso Americanas. Segundo a autarquia, a Polícia Federal e o Ministério Público podem vir a colaborar. O regulador do mercado também criou um canal para receber denúncias sobre a companhia. É isso, Notícias Giradas. Muito obrigado a você pelo like, pelo comentário e principalmente por se inscrever no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve, que isso é super importante pra gente e é um prazer também ter você fazendo parte aqui da nossa audiência. Obrigado mesmo, pessoal, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.